Boa tarde para você que está ligado aqui com a gente no seu programa, aí na sua casa. De repente, você está descansando, de repente, hoje é feriado aí na sua cidade. Afinal de contas, o feriado do Dia da Consciência Negra não é em todas as cidades do Brasil. Então pode ser que você esteja descansando agora, pode ser que não esteja, mas o importante é que você está ligado aqui com a gente no seu programa, na sua TV Novo Tempo. E como você deve ter percebido, né, o Wagner Cantori não está aqui hoje, mas tem um motivo especial, é porque ele está produzindo os programas de final de ano para você, mais do que especiais, aqui na sua TV Novo Tempo. Então, eu estou aqui, não estou no código aberto, estou no seu programa para poder fazer companhia para você hoje à tarde e falar também sobre o tema do dia. Afinal de contas, hoje é o Dia da Consciência Negra aqui no nosso país, no Brasil. Bom, e falando do nosso tema do dia, eu quero chamar você para participar da nossa enquete de hoje. Você já sabe quais são os nossos perfis nas redes sociais. No Twitter é @seuprograma e no Facebook também, Seu Programa, ficou facinho, né? E a nossa pergunta de hoje é a seguinte: você acha que ter um dia da consciência negra ajuda a acabar com o preconceito e com o racismo? Fala com a gente pelas redes sociais, @seuprograma no Twitter e também Seu Programa no Facebook. Fala pra gente, você acha que esse dia é bom para acabar com o preconceito, com o racismo? Fala com a gente pode ler o seu ponto de vista aqui no programa de hoje. E falando nesse tema, a gente tem um texto aqui pra gente pensar um pouquinho. A diversidade de culturas e raças é uma das qualidades do nosso país, mas afirmar isso só foi permitido a partir de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que garantia a liberdade para os negros. Pois é, houve um tempo onde a cor da pele determinava o estilo de vida permitido, o trabalho e as limitações do ser humano. Triste, não é verdade? Uma época onde os brancos se achavam os únicos dignos de uma vida normal e estavam cegos devido ao preconceito. Hoje, todas as raças são livres, mas o passado não foi apagado. E por esse motivo, o Dia da Consciência Negra é comemorado em algumas cidades do Brasil. E nós aqui no seu programa vamos conversar um pouco sobre a história dos negros e suas conquistas. Então fica ligado no seu programa de hoje, que vai ser mais do que especial. E agora a gente vai, como todos os dias aqui no seu programa, as informações do jornalismo com a Bianca Oliveira. Bianca, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, Leite. E você? Hoje não é feriado pra gente, né? Tá trabalhando, o pessoal no Brasil inteiro. Tem muita gente que está descansando, não é o nosso caso, né, Bianca? Não é o nosso caso. Inclusive, 19% dos mais de 5 mil municípios que a gente tem, 5.570 municípios aqui no Brasil, que estão descansando de fato hoje, né? Estão refletindo aí na consciência negra em casa. Nós, aqui no trabalho, também estamos refletindo nesse dia, celebrando este dia, mas aqui no gás mesmo, nas nossas atividades. Pouco mais de 1.000 municípios decretaram feriado neste dia 20 de novembro, Leite. Agora, por falar em 20 de novembro, Bianca, como a gente comentou, hoje é dia da consciência negra, um dia para lembrar da resistência dos negros à escravidão, ampliar o debate sobre as questões raciais. Agora, uma pesquisa bem interessante, divulgada ontem, se eu não me engano, traz uma triste realidade sobre o homicídio de negros no país, não é, Bianca? Exatamente, Leite. Uma pesquisa divulgada, assim como você falou, essa pesquisa foi divulgada ontem pelo IPEA, revelou que os jovens negros de 15 a 29 anos são os que mais morrem aqui no país. O estado de Alagoas, Espírito Santo e Paraíba concentram o maior número de negros vítimas de homicídio. O IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, lançou hoje o estudo Vidas Perdidas e Racismo no Brasil, que tem como objetivo estudar as mortes violentas de negros e não negros em cada estado do país. No Brasil, mais de 39 mil negros são assassinados por ano. E a cada 10 homicídios, 7 são de negros. O estudo mostra que a discriminação do negro é histórica e vem desde os tempos da escravidão. Ainda hoje, com níveis educacionais baixos e poucas oportunidades de emprego, os negros sofrem preconceito tanto pela cor da pele quanto por sua situação socioeconômica. Mas o documento mostra que a diferença numérica entre homicídios de negros e de outras raças não se explica apenas pela situação socioeconômica. Será que diferenças socioeconômicas explicam a diferença de taxa de homicídios entre negros e não negros no Brasil? E a resposta explica em menor parte. A maior parte do porquê existe essa diferença de taxa de homicídios não é explicada por diferenças socioeconômicas.
Não há como garantir qual é a razão. Uma delas, a gente acredita que seja a questão do racismo. Outra questão abordada no documento é o racismo institucional, praticado por instituições que impedem ou dificultam o acesso das populações negras a serviços públicos, como educação, justiça e saúde. Além disso, existe ainda a violência praticada pela própria polícia. De acordo com o estudo, entre as pessoas agredidas em 2009 que não procuraram a polícia por medo ou por não acreditarem na instituição, 60% eram negros. Leite, a gente acompanhou aí alguns dados, algumas observações em relação aos negros aqui no país. Eu destacaria também que nós crescemos e nós avançamos nessa questão dos negros, a questão de preconceito aqui no país. Nós avançamos nessa questão desde 2003 para cá. Nós tivemos um certo progresso, mas o nosso país precisa melhorar e muito. Principalmente no que diz respeito à violência tanto por parte da polícia, como de gangues urbanas, ou quem sabe até da sociedade de uma maneira geral, que agride esses negros, não só com violência ali corporal, mas sim moral também, né? Com expressões verbais, fazendo piadinhas e essas coisas que a gente conhece e convive muitas vezes. A gente avançou, mas agora uma outra questão também é em relação à faixa salarial, a discrepância salarial entre negros e não negros. Um negro, essa é uma estimativa do próprio IPEA, ganha aproximadamente 63% do salário de um não negro, ou seja, há uma discrepância grande ainda em relação aos salários. Leite, eu concordo que nós precisamos sim de um dia da consciência negra, acho que é legal, por conta até da reflexão que a gente tem que ter desse dia, por conta da história e tudo mais. Mas que dos restantes 364 dias, nós também possamos refletir na consciência humana e deixemos de lado aí essas diferenças que nós mesmos colocamos e impomos na sociedade, coisas bestas, eu diria assim, idiotas, por conta da cor da pele, diferença econômica e tudo mais. Eu acho que isso realmente é uma diferença que não tem nada a ver, mas que realmente é necessário, infelizmente, para que as pessoas reflitam na consciência negra e toda a história que o negro representou aqui para o Brasil. Ter espaço para o debate, para a conversa sobre isso, amplia as possibilidades de mudança, né? Exatamente. Agora, mudando um pouquinho de assunto, saindo aqui do Brasil e indo para a Venezuela, Bianca. A Venezuela é um país polêmico há algum tempo, já desde Hugo Chávez, depois com a morte de Hugo Chávez, agora com Nicolás Maduro. E parece que ontem à noite uma série de medidas inesperadas aconteceram no governo venezuelano, é isso mesmo? Exatamente. O Congresso da Venezuela, Leite, aprovou ontem uma lei que permite ao presidente Nicolás Maduro governar por decreto durante um ano. Segundo governistas, o objetivo é combater a corrupção e a escassez também de produtos da cesta básica e regular também as margens de lucro das empresas ali na Venezuela. O presidente disse que a medida também é necessária para regular a economia em um país onde a inflação chega a 54% ao ano. Com esses chamados, diríamos, superpoderes, Maduro afirmou que ninguém vai pará-lo. A oposição teme que o presidente use a autoridade para fazer perseguição política. Ali na Venezuela, a questão econômica é preocupante, 54% de inflação ao ano, um número grande, expressivo e que começa a assustar não só a Venezuela, mas todo o Mercosul. O Brasil também ligado a todo esse contexto, sofre com essa pressão econômica ali no país devido às nossas trocas comerciais. Agora, Maduro tem se mostrado até agora como um grande discípulo aí de Chávez. Inclusive, há relatos aí de que ele começou a ouvir a voz do Chávez, nos passarinhos verdes que ele anda encontrando na rua, uma coisa bem estranha, sabe, Leite? Mas, de fato, Maduro está seguindo mesmo os passos do Chávez ali, está deixando a oposição de cabelo em pé, agora com essa lei que se chama, uma lei que ali na Venezuela, que tem como nome, deixa eu achar aqui para você, verdade, habilitante. Esse é o nome da lei que foi votada ali na Venezuela para que dê poderes
ali ao Maduro, né? Vamos ver no que vai dar, mas de fato o Brasil olha com isso e não olha talvez com bons olhos e acende uma luzinha amarela aqui no país. Agora, é interessante você falar isso porque, basicamente, para facilitar o pessoal em casa, ninguém mais manda no Maduro durante um ano. É basicamente isso, Bianca? Basicamente isso. Ele tem poder para fazer leis e decretá-las de acordo com o que ele achar melhor para o país. Ele entende que isso é o melhor para a Venezuela, para que aumente aí a questão econômica, para que melhore essa questão econômica. Já a oposição não acredita muito nisso. Na semana passada, Nicolás Maduro enfrentou ali a parte varejista e atacadista da Venezuela, toda a parte comercial, baixando aí os valores dos eletrodomésticos em até 50% e prendendo os comerciantes que não baixaram esses preços. Ou seja, já começou a conflitar, guerrear aí com essa parte que ele chama de burguesia na Venezuela, Leite. Agora, da língua espanhola, a gente vai para a última notícia, Bianca. Em língua inglesa, tem uma informação interessante aqui que você traz para a gente, é isso? Exatamente. Olha, a chamada selfie, que no termo em inglês basicamente significa autorretrato, acho que a gente poderia dizer assim, foi eleita a palavra do ano em 2013 pelo tradicional dicionário Oxford. Segundo o comunicado, pesquisas de linguagem conduzidas pelos editores do dicionário revelam que a frequência da palavra selfie na língua inglesa aumentou 17.000% em relação ao mesmo período do ano passado. A popularização está ligada aos autorretratos divulgados em redes sociais. O termo foi adicionado no site do dicionário Oxford em agosto desse ano, mas ainda não consta na versão impressa. Algumas pessoas costumam fazer alguma confusão ou confusões em relação a esse termo. Selfie, autorretrato, que é aquelas fotos que a gente encontra da pessoa tirando foto dela mesma ou com algum colega. Mas a gente pode refletir um pouquinho na palavra selfish, que é egoísmo, né? A gente pode entender isso também como um comportamento egoísta da nossa sociedade atual, principalmente dos jovens e dos adolescentes, né, Leite? Tá certo, Bianca. Tem muito mais informações interessantes hoje. Eu sei que tem informações sobre o genuíno, sobre imagens da queda de um avião na Rússia, mas no seu programa a gente não tem mais espaço, mas quem está acompanhando a programação e quer saber um pouco mais sobre isso, tem mais informação daqui a pouco aqui na Novo Tempo? Tem sim. Às 9 horas, aliás, hoje às 10 horas o boletim de notícias no NT News, a gente se encontra por lá, e também às 7 horas tem NT Vale, jornal aqui da Novo Tempo, em rede nacional, para atualizar o nosso amigo telespectador e também o nosso amigo que acompanha toda a nossa programação aqui da Rede Novo Tempo. Tá certo, Bianca. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Uma boa tarde para você. Para você também, Leite. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, Bianca. Você está acompanhando com a gente aqui o seu programa. Hoje, nesse feriado do Dia da Consciência Negra, a gente está falando um pouco sobre isso no programa de hoje. Na verdade, um pouco não, a gente vai falar sobre isso quase o programa inteiro. Então, você fica ligado com a gente. Pode participar com a gente também pelas redes sociais. A gente tem uma pergunta: se você acredita que ter um Dia da Consciência Negra ajuda a acabar com o preconceito e o racismo. A gente vai fazer um rápido intervalo e na volta a gente tem Lugar de Paz aqui com o pastor Fred na sua TV Novo Tempo. Voltamos já.